lá, pessoal, continuando aí a nossa resolução de questões para a tua OAB, né? O nosso curso gratuito aí de resolução de questões, para fazer você passar nessa tua primeira fase, para você acompanhar a gente aqui do Eu Vou Passar no OAB. Divulguem, pessoal, esse projeto, divulguem para os seus amigos se você estiver gostando das aulas, né? Que eu tenho certeza aí que você está adorando a participação de todos os professores da nossa equipe do Eu Vou Passar no OAB. Divulgue para o seu colega esse projeto gratuito, você não tem ônus nenhum para fazer, então, que seja, de certa forma, uma colaboração aí para vocês obter o êxito na tua tão sonhada aprovação na OAB. Beleza? Então, voltando aí ao pensamento, no último bloco eu disse para vocês que o princípio da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade, de certa forma, ele sofre uma mitigação quando a gente fala em juizado especial criminal. Por isso a ressalva na questão, bota na lousa. Ele dizia lá, ó, a questão, a ação penal pública incondicionada, ele botou, excetuados os delitos de pequeno potencial ofensivo, é regida, dentre outros, pelos princípios da obrigatoriedade, indisponibilidade e transcendência. Por que ele excetuou as infrações de menor potencial ofensivo? É porque no juizado, pessoal, o princípio que vigora não é o princípio da obrigatoriedade pura e simples. Vem pra cá. A diferença é que no juizado vai vigorar o princípio da obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Vou repetir. Princípio da obrigatoriedade mitigada ou princípio da discricionariedade regrada. Por que é diferente do juizado? Porque no juizado existe um instituto que eu vou pedir para você dar uma lidinha nesse artigo, que é o artigo 76 da Lei 9.099/95. Esse artigo 76 da Lei 9.099/95, que é a Lei do Juizado, trata de um instituto chamado de transação penal. A transação penal, ela vai mitigar, ela vai restringir, vamos dizer assim, esse princípio da obrigatoriedade do Ministério Público em denunciar o acusado. Por quê? Porque desde que o acusado cumpra com os requisitos para ser beneficiado pela proposta de transação penal, requisitos estes que constam lá no artigo 76 da Lei do Juizado, parágrafo, mais especificamente, parágrafo 2º do artigo 76, se o acusado cumprir os requisitos para ser beneficiado pela proposta da transação penal, mesmo que o Ministério Público tenha justa causa para promover a denúncia, ele vai propor ao acusado a proposta de transação penal. E o que é essa proposta de transação penal? É uma proposta em que o Ministério Público olha para o acusado e diz, olha, eu não vou te denunciar desde que você aceite desde logo cumprir algumas penas restritivas de direito ou pagamento de uma multa, de uma pena pecuniária. Então, a proposta de transação é uma proposta que o Ministério Público faz para o acusado em praticamente dizer o seguinte, olha, eu não te denuncio, mesmo tendo provas para denunciar, eu não vou te denunciar desde que você aceite a transação penal. E a transação penal consiste o quê? De logo o acusado aceitar o cumprimento de penas restritivas de direito ou pagamento de multa, pagamento de pena pecuniária. Tranquilo? Então veja que nesse caso, no juizado, se for cabível a transação, o Ministério Público não vai ter essa obrigação de denunciar. Por quê? Porque ao invés de denunciar, ele pode propor ao acusado a proposta de transação penal, que é a proposta de, desde logo, cumprir penas restritivas de direito. Tá? Por isso que a gente diz que lá é a obrigatoriedade mitigada, é a obrigatoriedade restringida pelo Instituto da Transação Penal. Da mesma forma, no juizado, se restringe também, pessoal, e aí eu queria que vocês lessem outro artigo da Lei do Juizado, no juizado se restringe também o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Porque a indisponibilidade diz o quê? Que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Começou, tem que ir até o final, não é assim? Beleza. Sendo que no juizado teve a previsão também no artigo 89, da chamada suspensão condicional do processo, do chamado sursis processual, que está lá previsto, repito, no artigo 89 da Lei do Juizado. O sursis processual, ele mitiga, ele restringe a indisponibilidade. Por quê? Porque o sursis processual permite que o Ministério Público também, desde que obedecido o acusado os requisitos do artigo 89, que é importante que você leia e saiba que requisitos são esses,
Desde que o acusado cumpra com os requisitos da suspensão condicional do processo, o Ministério Público promove perante o acusado uma proposta, olha o nome, de suspensão do seu processo de forma condicional. É a suspensão condicional do processo. É uma proposta que o Ministério Público faz para o acusado para suspender o processo criminal dele, desde que, num período de prova de 2 a 4 anos, o acusado cumpra algumas condições. Se o acusado cumprir todas as condições que foram propostas para ele na suspensão condicional do processo, ao final do período de prova, o juiz extingue o processo e extingue a punibilidade. Então veja que na suspensão condicional do processo, o Ministério Público, de certa forma, não é que ele vá desistir da ação, mas ele pode suspender o processo criminal, desde que o acusado cumpra e aceite a proposta de suspensão condicional do processo. Por isso que a questão aqui ele dizia, a ação penal pública incondicionada, excetuadas as infrações de menor potencial ofensivo, são regidas pelo princípio da obrigatoriedade e disponibilidade e transcendência. Por que ele excetua as infrações de menor potencial ofensivo? Porque no juizado não é o princípio da obrigatoriedade pura e simples. O nome do princípio é princípio da obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Da mesma forma, na indisponibilidade não é indisponibilidade pura e simples. É a indisponibilidade mitigada, tá? Ou a indisponibilidade regrada. Tranquilo, pessoal? Sopinha no mel, fácil, fácil. Vale a pena dar uma lida no artigo 76 da Lei do Juizado, vale a pena você ler todo o artigo 89, que são artigos muito importantes e que podem cair na tua prova. Tranquilo? Sopinha no mel, fácil, fácil. Bota na lousa. Próxima questão. Questão número 6, que fala aí, pessoal, também do assunto ação penal. Questão número 6 diz o seguinte, ó. A renúncia do exercício do direito de queixa e o perdão do ofendido em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá, sem que produza todavia efeito em relação ao que recusar. Que danado é isso? Vê só. Na verdade, a questão está cobrando dois institutos que existem. Veja, se eu estou falando de queixa, eu estou falando obrigatoriamente de que tipo de ação penal? A ação penal privada. Por quê? Porque queixa-crime é o nome da petição inicial da ação privada. Se aqui estivesse falando em denúncia, aí seria ação pública. Sendo que qual o importante aqui a gente saber? A gente tem que saber agora quais são os princípios que regem a ação privada. Acabamos de ver os princípios que regem a ação pública. Temos que saber os princípios de ação privada. Os princípios de ação privada são, primeiro princípio, e aqui uma dica que eu vou dar para vocês. Vem para cá, ó. Quando cair na tua prova princípios de ação privada, bota na cabeça o seguinte, tirando a intranscendência, preste atenção, tirando a intranscendência, que é o único princípio que eu aplico comumente às ações públicas e privadas, porque o princípio da intranscendência nós vimos que rege a ação pública, mas rege a ação privada também. Porque na ação privada, a ação também não vai poder passar, ela não vai poder atingir outras pessoas que não tenham responsabilidade criminal pelo fato delituoso praticado. Também não vai poder. Então, o princípio da intranscendência é o único princípio que comumente se aplica à ação pública e à ação privada. Show de bola, fechamos. Qual é o detalhe? O único princípio que se aplica comumente é a intranscendência. Tirando a intranscendência, todos os outros princípios da ação privada são contrários aos da ação penal pública. Tirando a intranscendência, todos os outros princípios de ação privada são princípios contrários às ações penais públicas. Quer ver um exemplo? Bota na lousa. Então vamos botar aqui. Primeiro princípio que se aplica à ação privada, intranscendência. Matamos. Qual é o segundo princípio? O segundo princípio que se aplica à ação privada, vem para cá, é o princípio da oportunidade. O que é que diz o princípio da oportunidade? Esse princípio da oportunidade ele é contrário ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Porque na ação penal pública, se o Ministério Público estiver diante da justa causa e não houver impedimento legal, ele é obrigado a denunciar. Na ação privada, não. Na ação privada, o querelante, o ofendido, pode ter todas as provas do mundo para incriminar alguém. Mas o que é que diz o princípio da oportunidade, ou também chamado de princípio da conveniência? Significa dizer que na ação privada, o querelante só promove a ação se achar conveniente. O querelante só promove a ação se achar oportuna a propositura da demanda. Tranquilo? Então, o princípio da oportunidade, o princípio da conveniência, que é contrário ao princípio da obrigatoriedade, diz que o querelante só promove a ação se quiser. Qual outro princípio? Bota na lousa. O outro princípio da ação privada, tá aqui, ó, é o princípio da disponibilidade.
O princípio da disponibilidade da ação privada é contrário, vem para cá, aqui princípio na ação penal pública. O princípio da disponibilidade é contrário da ação penal pública ao princípio da indisponibilidade. Lá na ação penal pública, o Ministério Público não pode dispor da ação, ele não pode existir. Na ação penal privada, o querelante nem é obrigado a promover a ação, mas mesmo que promova, mesmo que comece o processo judicial, na ação penal privada, o querelante tem várias formas para quê? Para dispor da ação penal. E quais são as formas que ele tem para dispor da ação penal? São 3 formas. Uma dessas formas, a questão estava cobrando. O princípio da disponibilidade, pessoal, olha aqui, ó, diz que o querelante pode desistir da ação, ou seja, começou o processo judicial, se o querelante não quiser, ele pode pedir ao juiz a desistência, pode. Ele pode deixar a ação penal privada se tornar perempta, é a perempção na ação penal privada, que já foi inclusive cobrada da prova da OAB de vocês, e eu te dou a sugestão de você ler o artigo 60 do Código de Processo, lê, decora o artigo 60. O artigo 60 traz 4 incisos trazendo as hipóteses de perempção. E eu quero que você leia o artigo 60, porque se for cobrado da tua prova, quais são as hipóteses de perempção, beleza, tu já sabe, show de bola, fechou. Tranquilo? Então vamos lá, Bruno, ó. Quais são as formas em que a vítima pode dispor da ação? Ela pode dispor da ação do processo desistindo. Ela pode dispor da ação deixando a ação penal privada se tornar perempta, é a perempção. E a terceira forma é a vítima, querelante, perdoar os acusados. É o perdão. E o que é que a gente tem que saber desse perdão? Vem para cá que eu vou tratar especificamente do perdão, porque a questão estava cobrando o perdão. É o seguinte, ó. Imagine que você tem o querelante aqui, titular da ação penal privada, que promoveu a queixa, e do outro lado eu tenho A, B e C no processo judicial. Eu estou dizendo que o querelante pode o quê? Perdoar, não é? Beleza. Sendo que o que acontece? O que é o perdão? É a possibilidade de, começando o processo judicial, o querelante olhar para o juiz e dizer assim, excelência, eu fui para a igreja domingo, papai do céu abençoou minha cabeça, e disse que eu tenho que perdoar meus inimigos, então estou aqui para perdoar. Beleza. Esse perdão dado pelo querelante pode ser dado dentro do processo, que a gente chama de perdão processual, ou fora do processo, desde que é documentado nos autos a comprovação do oferecimento desse perdão, que a gente chama de perdão extraprocessual. Esse perdão pode ser dado dentro do processo ou fora. O detalhe é o seguinte, é que o próximo princípio que vai reger a ação penal privada, a gente vai dizer que é o princípio, olha o nome, da indivisibilidade. Nós estudamos que na ação penal pública vigorava a divisibilidade. Lá o Ministério Público poderia dividir a acusação que ele iria formular. Na ação privada, não. Na ação privada vigora a indivisibilidade. O querelante não pode dividir a acusação. Qual é o pensamento? Vem para cá, ó. Nunca se esquece desse pensamento que eu vou desenvolver com vocês. O pensamento é o seguinte. Na ação privada, o querelante tem a conveniência, a oportunidade de promover ou não a ação, não é isso? Ele pode ter todas as provas do mundo para incriminar, mas ele só promove a ação se ele quiser. Princípio da conveniência e oportunidade. Correto? Beleza. Sendo que devido à indivisibilidade é não se poder dividir o quê? A acusação que o querelante vai formular. Na ação penal privada, o pensamento é o seguinte. Ou eu promovo a ação contra todo mundo, logicamente, todo mundo que praticou a infração penal. Ou eu promovo a ação contra todo mundo, ou eu não promovo a ação em relação a ninguém. Porque nós vamos estudar já que se o querelante, no momento que ele vai oferecer a queixa, deixar alguém de fora, ele vai ficar impossibilitado de promover essa demanda contra todo mundo e já eu vou explicar por quê. Sendo que eu trouxe esse princípio da indivisibilidade para explicar uma coisa especificamente em relação ao perdão. Raciocina comigo e segura. Vamos lá, olha para cá. O querelante ele pode perdoar, não pode? Pode. Mas o pensamento, devido à indivisibilidade, é ou perdoa todo mundo ou não perdoa ninguém. Por quê? Porque imagine que o querelante pudesse querer só perdoar A. Se ele pudesse só querer perdoar A, você ia observar que indiretamente ele estaria dizendo que só queria a ação contra B e C, ou não é? É. E o que é que ele estaria fazendo indiretamente? Dividindo a acusação, coisa que ele não pode fazer. Ou eu promovo a queixa contra A, B e C, ou eu começo o processo judicial contra os 3 ou não começo em relação a ninguém. Por isso é que o código diz assim, se o perdão for dado em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Então, se o querelante disser assim, ó, vem pra cá, se o querelante disser, eu quero perdoar, mas só A,
O código já diz, perdoou só A, beleza, o perdão da A se estende a todos, por conta da indivisibilidade. Você não poderia querer só perdoar A e poder só gerar efeito para A. Porque se você pudesse só gerar efeito para A, indiretamente você estaria dividindo a acusação, dizendo que só queria processar judicialmente B e C. Aí, por conta disso, o código diz, o perdão dado a um se estende a todos, por conta da indivisibilidade. Ou perdoa todo mundo ou não perdoa ninguém. Porque se perdoar um, o perdão vai se estender a todos. Sendo que, para efeito de prova, e é aí onde a gente chega na questão, você não pode esquecer também o seguinte, bota na lousa. Não esquece dessa palavra, o perdão é ato bilateral. O que significa dizer, pessoal, que o perdão é ato bilateral? É que o perdão só produz o seu efeito principal. E sabe qual é o efeito principal do perdão? Vem aqui para mim novamente, ó. O que é que o perdão gera se produzir efeito? Pessoal, o perdão é uma causa extintiva da punibilidade. Se ocorrer o perdão, o Estado perde o direito de punir os acusados. O Estado não vai poder mais punir os acusados. O perdão é causa extintiva da punibilidade. Agora, quando eu disse que o perdão é bilateral, olha isso, é a cereja do bolo. Não esqueça essa porra em prova. Quando eu digo que o perdão é ato bilateral, é porque o perdão só produz o efeito de extinguir a punibilidade se tiver aceitação dos acusados. Como é, Bruno? Quer dizer que quando o querelante oferece o perdão, o juiz tem que ouvir os querelados para saber se eles aceitam. Perfeito. Olha como acontece, vem para cá. Se você tiver o Código de Processo Penal em mãos, observa o que diz o artigo 58 do Código de Processo Penal. Se você tiver com o Código de Processo Penal em mãos, observa o que diz o artigo 58. O 58 diz assim, que quando o querelante oferece a queixa, o juiz tem que fazer o quê? Ele tem que intimar os querelados, A, B e C, para que eles digam se aceitam ou não o perdão. Aí eles têm que se manifestar no prazo de 3 dias, porque no mandado de intimação que vai ter para intimar A, B e C, para eles dizerem se aceitam ou não o perdão, vai ter a advertência de que eles se não manifestarem, se eles não se manifestarem no prazo de 3 dias, o perdão vai ser presumidamente aceito. Então você percebe que essa aceitação do perdão por A, B e C pode se dar de 2 formas. Vem para cá, ó. Pode ser uma aceitação expressa, quando eles são intimados no prazo de 3 dias, eles se manifestam dizendo que aceitam o perdão. Ou pode ser uma aceitação tácita, porque eles foram intimados, passaram o prazo de 3 dias, não se manifestaram. Se não se manifestaram no prazo de 3 dias, o perdão vai ser presumidamente aceito. Perdão tácito. Tranquilo? Então eu quero que vocês percebam o seguinte, que o pensamento do perdão é ou perdoa todo mundo ou não perdoa ninguém. O perdão dado a um se estende a todos, mas o perdão, um ato bilateral, precisa de aceitação. Por isso que quando é oferecido o perdão, o juiz intima os querelados para quê? Para que no prazo de 3 dias, eles digam se aceitam ou não o perdão. Se não se manifestaram no prazo de 3 dias, bora lá, o perdão vai ser presumidamente aceito. Show de bola? Beleza, ó. Estudamos o perdão. Mas eu vou estudar um outro instituto que a banca perguntou aqui para vocês. O outro instituto que é o Instituto da Renúncia, que a gente estuda dentro de que princípio? Bota na lousa. Vamos só lembrar, qual foi o primeiro princípio da ação privada? Intranscendência. Qual foi o segundo princípio da ação privada? Oportunidade ou conveniência. Qual foi o terceiro princípio da ação privada? Disponibilidade. Qual foi o quarto princípio? Indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade diz o quê? Que na ação penal privada não se pode dividir o quê? A acusação que se vai formular. Dentro desse princípio da indivisibilidade, a gente tem que estudar um instituto, pessoal, que a gente denomina de renúncia no direito de queixa. Como é a renúncia? Olha para cá e preste bem atenção no exemplo que eu vou dizer. Imagine que eu tenho um inquérito policial aqui que é por um crime de calúnia, tá? Com a causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3º, que é a calúnia majorada, a calúnia por ter sido praticado na presença de várias pessoas. Beleza, aí olha o detalhe importante. Imagine que quando finalizou esse inquérito, o delegado tem dito o seguinte, indiciou A, B e C como autores do crime de calúnia. Quando esse inquérito policial é finalizado, ele é encaminhado para o juiz. Aqui o juiz não vai abrir vista para o MP, porque a ação é privada. Se a ação é privada, o juiz aguarda a manifestação do querelante e, se ele quiser, ele, perante o juiz, promove uma queixa. Nesse momento, eu enxergo o princípio de qual? Oportunidade. Ele promove a queixa se ele quiser. Sendo que, se ele quiser promover,
Não tem provas contra A, não tem provas contra B, não tem provas contra C? É. Aí o princípio da indivisibilidade vai dizer o quê? Quer promover? Quer. Ou promove contra todo mundo, ou não promove em relação a ninguém. Porque vamos imaginar, deixa eu mudar até a cor da tinta aqui. Vamos imaginar que o querelante em relação a C não promova a queixa. Se ele não promove a queixa em relação a C, qual é o instituto que estará ocorrendo aqui? Não vá dizer que é perdão. Por quê? Porque o perdão eu tenho que ter processo judicial instaurado. Aqui eu tenho renúncia antes do processo começar. A renúncia eu verifico no momento em que o querelante está oferecendo a queixa. Se no momento em que ele estiver oferecendo a queixa, ele deixar alguém de fora, ele estará renunciando ao exercício do direito de queixa. E sabe qual é a merda? É que o artigo 49 do teu Código de Processo Penal vai dizer que a renúncia ao direito de queixa dada em relação dos autores do crime, por conta da indivisibilidade, a todos se estenderá. Veja que nesse ponto a renúncia se parece com o perdão. Por quê? Porque o perdão dado a um se estende a todos, como nós vimos. Da mesma forma, a renúncia dada a um se estende a todos. Sendo que onde é que está a diferença principal agora? É que o perdão nós vimos que precisa de aceitação. O perdão é bilateral. E o perdão só existe quando eu já tenho o processo judicial instaurado. Aqui eu estou oferecendo a queixa para o juiz receber e aí sim eu começar o processo judicial. Eu não comecei o processo judicial aqui. Aí na renúncia, eu vejo a renúncia no momento da propositura da ação. Se o querelante deixou C de fora, a renúncia vai se estender a B e se estender a A. Aí você diz, Bruno, mas é a mesma coisa que o perdão. É, mas a diferença está aqui, ó. O perdão é bilateral e a renúncia é unilateral. O que significa dizer que a renúncia é unilateral? É que, pessoal, olha para cá, vem para cá. Se o querelante diz, ofereço queixa contra A, ofereço queixa contra B e não vou oferecer queixa contra C, ele está renunciando o direito de queixa expressamente em relação a C. Ele está dizendo que não vai oferecer queixa em relação a C. Aí o código diz, a renúncia dada a um se estende a todos. E o detalhe, vai se estender a todos, gerando, sabe o quê? Adivinha o que a renúncia gera? Da mesma forma que o perdão, a renúncia é causa extintiva da punibilidade. Se ocorrer a renúncia, o Estado perde o direito de punir todo mundo. Porque a renúncia não vai se estender a todos, então o Estado perde o direito de punir todos. E o importante é que a renúncia, diferentemente do perdão, é unilateral. A renúncia já dada a C se estende a B e a A, independentemente da vontade deles. O que significa dizer que eu não preciso na renúncia ter aceitação. Renunciei, se estendeu a todos, gerando a extinção de punibilidade de todo mundo. Independentemente se eles aceitam ou não. Não pode na renúncia o cara lá dizer, mas eu não quero. Não tem isso, meu amigo. Não tem isso de você na renúncia dizer eu não quero, eu não preciso de tua aceitação. Renunciou, já se estende a todo mundo. Tranquilo? É justamente essa diferença entre a renúncia e o perdão, que a renúncia é unilateral e que o perdão é bilateral, que foi cobrado na tua questão. Tranquilo? E a outra diferença é que mais comumente a gente observa o perdão onde? No processo judicial. E a renúncia mais comumente a gente visualiza onde? No momento da propositura da ação. É no momento que o querelante vai oferecer a queixa que eu vejo se ele está deixando alguém de fora. E sabe quem que fiscaliza esse princípio da indivisibilidade? Tu sabe quem que fica olhando se o querelante está respeitando ou não a indivisibilidade? É o Ministério Público, amigo. Mas espera aí, Bruno. Ministério Público em ação privada? Ministério Público em ação privada, ele não é o titular da ação, mas ele atua como custos legis. O Ministério Público atua em todos os termos da ação privada, atuando como fiscal da lei, como custos legis. E como fiscal da lei, o legislador incumbiu ao Ministério Público também ser o guardião da indivisibilidade. Tanto é que se você pega o artigo 48, o 48 diz, a renúncia no direito de queixa, melhor dizendo, o 49 fala, a renúncia ao direito de queixa dada em relação dos autores do crime a todos se estenderá. Aí o artigo 48 vem e diz assim, ó, a queixa, olha o que o 48 fala, a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Por que a queixa obriga o processo de todos? Porque se você não oferecer queixa contra todos, meu amigo, deixou um de fora, vai ocorrer renúncia.
Se ocorreu renúncia, se estende a todos, gerando a extinção da punibilidade, eu não vou ter processo judicial. O Estado nem vai poder começar o processo judicial. Beleza? Sabendo desse aspecto do perdão, sabendo desse aspecto da renúncia, olha a questão. Questão número 6, vamos lá. Questão número 6 é o seguinte, ó. A renúncia ao exercício do direito de queixa e o perdão do ofendido em relação dos autores do crime a todos se estenderá. Até aqui tá certo. Porque nós vimos que o perdão dado a um, a todos se estendem. Não foi isso? A renúncia dada a um, a todos se estendem. Agora, o finalzinho ele errou. Porque veja que ele está cobrando um conhecimento inicialmente que seria tanto para o perdão quanto para a renúncia. Que ele falou, a renúncia ao exercício do direito de queixa e o perdão em relação dos autores do crime a todos se estendem. Sem que produza, todavia, efeito em relação àquele que recusar, essa segunda parte é que se tornou a questão errada. Porque essa segunda parte só se aplica ao perdão. E do jeito que está formulada a questão, é como se a renúncia precisasse também de aceitação. Tá dando para entender? Porque ele colocou tanto a renúncia como o perdão. Dada a um se estende a todos, sem que produza todavia efeito em relação ao que recusar. Não, essa segunda parte eu não aplico a renúncia. Eu só aplico ao perdão por ser o perdão ato bilateral. Então, no perdão pode acontecer de A aceitar o perdão, cair fora, extinguir a punibilidade. B cair fora, extinguir a punibilidade. Você pode dizer, não quero o perdão, quero o processo. Beleza. Não produziu, então, o perdão efeito em relação a C, porque você não aceitou. Mas em relação à renúncia, não. A renúncia, se eu renunciei C, vai se estender a B e A, independentemente da vontade deles. Eu não preciso saber se eles aceitam ou não. Então, o erro da questão foi esse finalzinho aqui. Porque ele estava colocando a renúncia, tanto a renúncia como o perdão dado a um se estende a todos. Beleza. Sem que produza efeito, todavia, em relação ao que recusar, aí eu só aplico isso aí ao perdão, não aplico a renúncia. Então, tá falsa a questão. Beleza? Show de bola. Sopinha no mel, fácil. Pessoal, vamos analisar agora uma outra questão que fala de ação penal privada. Né? Na verdade, é a última questão aí de ação privada e na próxima aula, no próximo bloco, né, a gente já inicia um novo assunto. Então vamos finalizar aqui vendo essa questão número 7. A questão número 7 trata de quê? Vamos lá. Ante o pedido de arquivamento do inquérito policial, formulado tempestivamente pelo Procurador da República, não é, que é um membro do Ministério Público Federal, Paulo, vítima do delito previsto no artigo 171, parágrafo 3º, do Código Penal, ingressa com queixa subsidiária, a qual deverá ser normalmente processada como ação penal de iniciativa privada. Pessoal, vê só. Essa questão necessita de você conhecer os tipos de ações penais privadas que nós temos. Quando eu falo de ação penal privada, olha para cá, ação penal privada. A ação penal privada, ela é dividida em 3 tipos. Eu tenho a regra geral, e a regra geral eu chamo de quê? Vamos lá, regra geral. A regra geral é que as ações privadas sejam de que tipo? Vem para cá. Sejam de ação penal pública, sejam de ação penal privada, exclusivamente privada ou propriamente dita. Essa é a regra. Normalmente, quando o legislador diz esse crime somente se procede mediante queixa, ele está se referindo a que tipo de ação? Exclusivamente privada ou propriamente dita. Essa ação exclusivamente privada ou propriamente dita, o que caracteriza essa ação privada? É justamente a possibilidade de outras pessoas assumirem um polo ativo no lugar do ofendido, quando o ofendido, por alguma incapacidade ou por alguma circunstância, não puder propor ação. Do tipo, vamos lá. Quem é que propõe ação privada? Vamos lá. Quem propõe ação privada é o ofendido da prática da infração. No entanto, se esse ofendido for incapaz, entenda incapacidade, menor de 18 anos ou doente mental. Se o ofendido for menor de 18 anos ou doente mental, a legitimidade para propor essa ação passará para quem? Para o seu representante legal. Beleza? Bruno, e se ele for incapaz, preste atenção, e não tiver representante legal, ou até tiver, mas os interesses estiverem colidindo com o interesse do incapaz, para quem passa a legitimidade para promover ação privada? Diz o código, se ele for incapaz e não tiver representante legal, ou até tiver, mas os interesses estiverem colidindo,
A legitimidade para promover ação privada passa para um curador especial que é nomeado pelo juiz. E se o ofendido morreu ou foi declarado judicialmente ausente, sumiu e ninguém sabe do seu paradeiro? Aí a legitimidade passa para quem? Passa para o chamado CAD. Quem é o CAD? Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e irmão. Então é assim. No primeiro tipo de ação privada que eu tenho, é a regra geral, é ação exclusivamente privada ou propriamente dita. O que é que caracteriza uma ação ser exclusivamente privada ou propriamente dita? É a possibilidade de somente o ofendido, melhor dizendo, é a possibilidade de o ofendido poder promover a ação, mas se por alguma circunstância ele não puder promover, seja por incapacidade, seja por morte ou declaração judicial de ausência, se for exclusivamente privada ou propriamente dita, outras pessoas podem assumir o polativo e promover. Tranquilo? Então, na exclusivamente privada ou propriamente dita, é essa circunstância que caracteriza essa ação. Se ele for incapaz, representante legal promove a ação privada. Se ele não tiver representante legal, apesar de ser incapaz, não tiver representante legal, ou até tiver, mas os interesses estiverem colidindo, o juiz nomeia um curador especial que promove a queixa. Se ele morreu ou foi declarado judicialmente ausente, ninguém sabe do seu paradeiro e o juiz declarou sua ausência, promove a ação privada o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Esse é o primeiro tipo de ação privada. Eu tenho um segundo tipo de ação penal privada. Qual é o segundo tipo de ação privada? É a ação privada personalíssima. Segundo tipo de ação privada é a ação privada personalíssima. Na ação privada personalíssima, o próprio nome já indica. É personalíssima. Quer dizer o quê? Que nesse tipo de ação privada, somente o ofendido e mais ninguém pode promover ação. Somente ele. Na personalíssima, se o ofendido se tornar incapaz, a legitimidade não vai passar para o representante legal, porque somente o ofendido poderia. Na personalíssima, se o ofendido morreu, foi declarado judicialmente ausente, o acusado vai levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque se ele morreu, ele não volta mais. E era somente ele que poderia promover a ação. A grande bronca é você dizer, Bruno, mas e como é que eu vou saber que um crime vai ser de ação privada personalíssima? Como é que eu sei? É simples. Você vai saber conhecendo o único crime hoje de ação privada personalíssima. É decorar ele. É o único. É o único. Que é o crime do artigo 236 do Código Penal. O artigo do 236 do Código Penal, 236, é o único crime hoje de ação privada personalíssima. É o único que somente a vítima, mais ninguém pode promover. Então decore ele. O resto, quando você ouvir o legislador dizendo, este crime somente se procede mediante queixa, subtenda que é ação privada. O resto é ação privada, exclusivamente privada ou propriamente dita. Mas eu tenho um terceiro tipo de ação privada, que é justamente o que a questão cobrou. É ação privada, anotem, subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Então vamos lá. Primeiro tipo de ação penal privada, exclusivamente privada ou propriamente dita. Regra geral. O que significa dizer ação privada exclusivamente privada ou propriamente dita? Significa dizer que outras pessoas podem assumir o polo ativo na ação privada e promover a ação privada no lugar do ofendido, quando por alguma impossibilidade o ofendido não pode promover a ação. Seja por incapacidade, seja por morte ou declaração judicial de ausência. Segundo tipo de ação privada, personalíssima. Quer dizer o quê? Que somente a vítima e mais ninguém pode promover a demanda. Beleza. Se ela se tornou incapaz, não passa a legitimidade para o representante. Se ela morreu ou foi declarada judicialmente ausente, não passa para o CAD. Terceiro tipo de ação privada subsidiária da pública, que é o que a questão está cobrando, e a gente vai ver a explicação no próximo bloco. Tranquilo? Eu fecho esse bloco por aqui, no próximo bloco a gente explica a ação privada subsidiária da pública.